Olá, turma, tudo bem? Como vocês estão? Eu creio que vocês estão bem, eu também estou bem. Hoje, na nossa aula de História, nós vamos estudar sobre o Segundo Reinado. Vamos iniciar o estudo sobre o Segundo Reinado. Primeiramente, é importante que cada um de vocês se coloque no lugar silencioso, confortável com o seu material à mão. Isso é muito importante. Também é importante que você possa colocar a data, tá certo, meus amores? A data da nossa aula. Isso para efeito de organização. Vamos lá, eu leio daqui e você lê daí. Vamos começar? O início do Segundo Reinado. O período regencial foi marcado por uma grande instabilidade política. Dois grupos principais se organizaram politicamente no país nessa época: os liberais e os conservadores. Observe a seguir as principais propostas desse grupo e quem eram seus representantes. Vamos lá. No início do Segundo Reinado, ele foi marcado também por divisão, trazendo lá do período regencial uma instabilidade política. Por conta dessa instabilidade política, dois grupos principais se formaram para tentar uma tentativa de amenizar os efeitos que tiveram o período regencial. Esses grupos eram os liberais e os conservadores. Os liberais, eles defendiam o fim do poder moderador e uma maior autonomia para as províncias. Eram formados por pequenos proprietários rurais e setores da classe média urbana, como jornalistas, comerciantes e advogados. Os conservadores, grupo que almejava um governo centralizado, sendo favorável à autoridade de Dom Pedro II. Era formado por membros da elite agrária e magistrados. Vamos avançar. Embora tivesse posicionamentos diferentes, ambos os grupos apresentavam princípios semelhantes em relação à continuidade dos privilégios das elites agrárias e comerciais, além da manutenção do regime escravista no Brasil. Considerando essa situação política, a população em geral acabava ficando sem representação no governo, já que os partidos limitavam-se a defender os interesses das elites. E é importante percebermos que no início do Segundo Reinado nós já vimos as consequências do período regencial. Formou-se dois grupos e esses grupos, embora tivesse posicionamento diferente, mas os grupos, privilegiavam apenas os seus direitos. Não havia um grupo ou grupos que defendessem os interesses da população. Ou seja, acabava que a população, a maioria da população, estiveram o tempo todo à margem, porque os grupos políticos que estavam ali, vamos dizer, para melhorar a situação daquela época, eles estavam interessados realmente em melhorar apenas a sua situação. Não estavam pensando no bem comum da população. Golpe da maioridade. De acordo com a Constituição Brasileira, em sua versão modificada pelo Ato Adicional de 1834, o filho de Dom Pedro I só poderia assumir o governo quando completasse 18 anos. Porém, considerando a situação de crise política do Brasil naquela época, grupos políticos passaram a defender a maioridade de Pedro Alcântara fosse antecipada. Essa ideia começou a ganhar força entre os políticos como forma de centralizar o poder e garantir a estabilidade do país. Assim, em junho de 1840 foi instituído o chamado Golpe da Maioridade, que colocava Dom Pedro II no comando do governo imperial com apenas 14 anos de idade. Ou seja, todos os males, por assim dizer, do período regencial, ele adentra o início do Segundo Reinado e, para amenizar a situação que se encontrava o país naquele momento, esses grupos que acabamos de falar sobre eles organizaram o chamado golpe da maioridade, numa tentativa de fazer com que o governo viesse a ter uma estabilidade política e, a partir dessa estabilidade, pudesse crescer, vamos por assim dizer.
O período em que Dom Pedro II governou o Brasil ficou conhecido como Segundo Reinado e durou pouco mais de 49 anos, sendo considerado o período de governo mais extenso da nossa história. A revolta dos praeiros. Logo nos primeiros anos do Segundo Reinado ocorreu uma revolta em Pernambuco, gerada em grande parte pelo desentendimento entre liberais e conservadores. Então, eu já convido você a sublinhar essa expressão. Por que do surgimento da revolta dos praeiros? Desentendimento entre liberais e conservadores. No início da década de 1840, os liberais criaram um jornal para divulgar suas ideias. Era o Diário Novo, que tinha sede na Rua da Praia, no Recife. O desacordo entre liberais e conservadores ficaram cada vez mais forte e resultaram em um conflito armado na província de Pernambuco no ano de 1848. Então, leia o texto a seguir que conta como os conflitos iniciaram. Ao assumir o poder, o governo praieiro começou a substituir os delegados e subdelegados de polícia na província, o que aumentaria imensamente o poder de suas bases locais. Em torno de 600 autoridades foram demitidas e, obviamente, substituídas por aliados dos praeiros. Houve reação e atritos armados em várias localidades, principalmente durante as eleições, atestando a insatisfação de muitos proprietários com a chamada gangorra da política imperial. Com a queda dos liberais na corte em 1848, a gangorra cairia do outro lado, recomeçando o festival de demissões. Um grupo de mais de 40 proprietários rurais ligados aos praeiros, todavia recusou-se a entregar os cargos na polícia e a devolver as armas em seu poder. A insurreição praeira começou quando uma tropa foi tentar desarmar o coronel praeiro Manuel Pereira de Moraes, em novembro de 1848. A raiz da praeira foi esta disputa pelo poder local, principalmente pelos cargos da Polícia Civil e, secundariamente, na Assembleia Provincial, na Câmara, na Justiça de Paz e na Guarda Nacional. Então, aqui estão elencados os motivos por que dessa revolta dos praeiros e por que esse desentendimento entre liberais e conservadores. Durante a revolta, os praeiros receberam o apoio dos setores populares, como ex-escravizados, sertanejos e pequenos comerciantes. Isso porque esses setores estavam sujeitos às condições de extrema desigualdade imposta principalmente pelas elites agrárias, membros do grupo dos conservadores. O conflito ganhou grandes proporções na província. Entretanto, em abril de 1850, a rebelião foi derrotada pelas tropas imperiais e a revolta chegou ao fim. A produção de café no Segundo Reinado. A produção de café foi introduzida no Brasil em meados do século XVIII, no estado do Pará. Aos poucos, alcançou outras regiões e, no início do século XIX, ganhou força principalmente na região sudeste. Entre as décadas de 1830 e 1850, o café passou a ser o produto mais exportado do Brasil. Exportação. Aqui nós temos o significado ou conceito do que é exportação. Exportar significa vender determinado produto para outro país. Desde o período colonial, a economia brasileira era baseada na exportação de produtos agrícolas ou de minérios. No caso do café, o Brasil exportava principalmente para a Europa e para os Estados Unidos. Essa expansão ocorreu especialmente por causa do aumento do consumo de café em regiões da Europa e dos Estados Unidos. Isso gerou um aumento de preço e a comercialização do produto tornou-se bastante lucrativa. A região do Haiti, que era grande produtora de café, havia passado por conflitos de independência e teve a produção prejudicada. O Brasil assumia então um papel de grande exportador mundial desse produto. Inicialmente, ocupando a região litorânea das províncias de São Paulo e do Rio de Janeiro, ao longo das décadas, os cafezais se expandiram para o interior fluminense e paulista,
em uma região conhecida como Vale do Paraíba. Esse processo ficou conhecido como Marcha do Café. Por causa da localização geográfica, o Brasil apresentava um clima favorável à produção cafeeira. Além disso, a atividade recebeu o incentivo das elites, que passaram a investir no sistema produtivo e na infraestrutura ligados a essa atividade econômica. Impactos ambientais da produção de café. A expansão das plantações de café no Vale do Paraíba causou sérios danos ambientais nessa área. Em 1830, a cultura do café era a principal atividade do Vale do Paraíba. A região, anteriormente coberta por extensas e intrínsecas matas, teve suas paisagens transformadas tanto para formar os cafezais. A exploração cafeeira continuou o mesmo modelo da açucareira, significativas derrubadas das matas e posterior queimadas de madeira, grandes proprietários, monocultura e trabalho escravo. Ou seja, os impactos que a produção de café causou, ela só acrescentou aos impactos da produção do açúcar, dos grandes canaviais. O trabalho escravizado nas fazendas. A mão de obra escravizada foi utilizada em todas as etapas da produção cafeeira ao longo do século XIX. Do século XIX. Observa-se seguir algumas dessas etapas. Primeiro, a mata era derrubada e o terreno era preparado para o plantio. Em seguida, era feito o plantio do café. Os pés de café demoravam cerca de 4 anos para alcançar o tamanho ideal para a colheita. Após a colheita, era feito o beneficiamento dos grãos em um processo de lavagem e secagem ao sol. Depois de retiradas as impurezas, os grãos eram ensacados e encaminhados para transporte. O produto era transportado para os portos por ferrovias ou por transporte animal e de lá era finalmente embarcado para exportação. Além de trabalharem na produção cafeeira, os escravizados eram responsáveis pela manutenção das fazendas e dos equipamentos, além dos serviços domésticos na casa dos seus senhores. O cotidiano de um escravizado, principalmente daqueles que trabalhavam nas plantações, era muito desgastante. Eles eram obrigados a desempenhar tarefas pesadas e quase não tinham tempo de descansar. E aí vamos só recapitulando. O início do Segundo Reinado foi marcado pela instabilidade política, que é herança do período regencial. A partir daí formou-se 2 grupos, liberais e conservadores. Esses grupos buscavam um meio de pôr fim àquela instabilidade política e, para isso, eles elaboraram o plano ou o golpe da maioridade que colocou Dom Pedro II no poder aos 14 anos. E foi o mais extenso governo da nossa história, 49 anos. A partir daí foram delimitadas vamos dizer assim, as organização desse governo. E estamos vendo como as atividades econômicas foram desenvolvidas naquela época. Vamos avançar. A rotina do trabalho nos cafezais. As fazendas de café eram espaços formados pelas plantações, pela casa grande, onde vivia a família do fazendeiro e pelo local de moradia dos escravizados, a senzala. E aqui, gente, eu convido vocês a fazer uma leitura individual, cada um de vocês, principalmente aqueles que estão remotos, que vocês possam fazer a leitura desse texto e vamos discutir as características desse texto. Porque os grandes cafezais, na verdade, eles eram grandes estruturas de produção. Eles tinham, cada uma daquelas estruturas tinha a sua função dentro da produção de café. E eu chamo a atenção de vocês para que vocês possam fazer a leitura e vamos discutir as características desse texto lá no nosso grupo de WhatsApp, tá certo? Então eu vou avançar e eu vou esperar para que a gente possa dialogar sobre esse texto, tá certo? A pressão inglesa para o fim do tráfico. No século XIX, a Inglaterra passou a defender o fim do tráfico de escravizados.
Isso porque, naquela época, os ingleses viviam o auge do seu processo de industrialização e precisavam de pessoas assalariadas que pudessem comprar suas mercadorias. Então, o fim da escravidão não foi algo que a bondade humana alcançou, mas sim uma imposição que o próprio progresso impôs a essas potências daquela época, não é? Desse modo, desde o início do século XIX, a Inglaterra pressionava o governo brasileiro a abolir o tráfico de escravizados. Entretanto, setores da elite agrária eram contrários a essa medida, visto que seus lucros dependiam da atividade agrícola que tinha como base a mão de obra escravizada. Por algum tempo, o governo brasileiro conseguiu protelar as pressões da Inglaterra. Porém, em 1845, a Inglaterra aprovou uma legislação que proibiu o tráfico de escravizados, a Lei Bill Abbey. Essa medida permitia que os ingleses interpretassem navio no Atlântico para impedir o tráfico. A pressão inglesa aumentou ainda mais após alguns incidentes no litoral do Brasil, o que fez o governo imperial se posicionar em relação à situação do tráfico. Foi aprovada, então, em 1850, a Lei Eusébio de Queiroz, que encerrou o tráfico de escravizados para o Brasil. Com isso, o número de escravizados que eram trazidos para ao país diminuiu significativamente. E aqui nós vemos um gráfico, não é? Vamos lá. O trabalho escravizado nas cidades. Então vamos lá. Durante o segundo reinado, algumas cidades brasileiras passaram por acentuado crescimento. Nesses centros urbanos, o trabalho dos escravizados era bastante comum, principalmente em atividades que forneciam lucros aos seus senhores, como era o caso dos chamados escravos de ganho, que eram os escravos que iam para as ruas fazer as vendas do produto dos seus senhores que estavam lá nas grandes fazendas, mas eles tinham seus vendedores. Nessas situações, eles desempenhavam determinada tarefa, como a venda de produto ou a prestação de serviço, com a obrigação de, ao final do dia, entregar aos seus donos a maior parte do que recebesse. Conheça a seguir 3 exemplos de trabalho escravizado nas cidades brasileiras. O primeiro, os escravos de ganho vendiam produtos pelas cidades, arrecadando lucro para seus senhores. Os escravos urbanos exerciam diversos serviços para os seus senhores. Eles eram responsáveis pelo transporte nas liteiras, por exemplo. Terceiro, na cidade, o transporte de mercadoria e o trabalho pesado era feito pelos escravizados. Na imagem ao lado, vemos escravizado carregando carros. E aqui nós temos uma atividade que finaliza a nossa aula de história. Espero que vocês possam fazer uma segunda leitura. Espero também que vocês possam realizar as atividades com alegria. Certamente terão êxito na feitura das suas atividades. Beijos e até a próxima!